Shalom, queridos! E vamos lá para Daniel 12, o último capítulo que o Senhor Jesus mandou a gente ler em Mateus 24, perguntar: e o fim do mundo? O Senhor falou assim: leia o livro de Daniel. E nós estamos lendo. Bom, voltando um pouquinho, vamos falar sobre um assunto que eu acho que eu não falei muito bem para vocês, né? Que está lá em Apocalipse 18, que é o versículo 24, quando a gente tem que ter certeza qual país que vai ser destruído pelo Senhor. E a gente sabe que é o país das mercadorias, do dinheiro, que enriquece outras nações, que é os Estados Unidos, certo? E lá também o Senhor vai falando que o rei do norte vai cair, taralalá, em Daniel. Só que quando a gente chega aqui no versículo 24 do capítulo 18, diz assim: e nela se achou o sangue dos profetas. E os Estados Unidos têm história de ser evangélico, cristão, ele nasceu cristão. E dos santos, e de todos que foram mortos na terra. O que acontece? Assim como a gente estudou Magog, que é o homem da iniquidade, o braço direito de Satanás, quando o Senhor fala da descendência dele, de onde ele veio, eu conheço. Aqui o Senhor está falando dos Estados Unidos também. Eu sei de onde veio os Estados Unidos. E aí a pergunta é, de onde ele veio? Estados Unidos. A gente volta lá na Grã-Bretanha. Depois a gente volta para Roma. E de Roma a Israel. Quem é que mata os profetas? A tribo de Efraim. Na bênção de Jacó, quando ele dá a bênção a Judá. E aí o que ele fala da tribo de Efraim? Vai ficar em cima do muro. Ou seja, Efraim é uma tribo que não vai aceitar o segundo lugar. Vai ficar em cima do muro. Na primeira oportunidade ele degola. É o tipo que eles são, sabe? A característica deles. E a tribo de Efraim sempre matou os profetas. Começa por Jeroboão. Jeroboão matou todos os sacerdotes levíticos para colocar pessoas de mais baixo escalão para ser os a tribo dos sacerdotes da época, os rabinos, para fazer rabinos dos mais baixos escalões. Depois disso vem matando o profeta. A tribo de Efraim nunca aceitou profeta. O Senhor Jesus, que é Deus, eles também mataram, porque era eles que estavam no poder. Né? Então o Senhor fala, eu sei de onde veio os Estados Unidos, né? Ele veio lá de onde matou os profetas, os santos, na época que era Efraim, em Roma, né? E todos que foram mortos na terra, ou seja, muitas guerras a tribo de Efraim fez. Quando o Senhor está aqui, porque ele é Deus, então ele está falando assim, sabe? Daquilo que a gente é pequeno, né? Então, o versículo é isso que está explicando, tá bom? Daniel 12. Vamos para Daniel, no capítulo 12, que diz assim, ó, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é esse? No livro da vida. E o Senhor vem falando de grande angústia. Hoje o mundo está em angústia porque o mundo está entendendo que ele está acabando. E o povo está entrando em angústia. Eu já senti muita angústia. Mas foi na oração que ela saiu, sabe? Pedindo ao Senhor Jesus misericórdia. Me fala onde eu errei, qual é o meu pecado. E o Senhor foi me livrando, né? Mas eu já senti muita angústia. Então hoje o povo está assim. Mas a gente que está desde o comecinho, olha, não foi fácil. Não foi fácil. O tanto de gente que foi morto, né? Que o Senhor vem falando, né? E aqui o Senhor está falando assim, ó, eu tenho autoridade para guardar somente os meus. O que é meu, eu guardo. Então é um tempo difícil, né? Volto a dizer, quem Satanás tem na sua mão direita e na sua mão esquerda? Na sua mão direita ele tem Magog, um pastor. E na sua mão esquerda ele tem o Gog, outro pastor. Isso para nós evangélicos é muito ruim. Por quê? Porque eles conhecem a palavra. Pega a gente assim, ó. É muito ruim, né? Pra gente pesou.
né? Porque eles enganam. Tem que tomar cuidado com o engano, né? Por isso que leia a Bíblia, queridos. Eu sempre falo isso para vocês. Leia. Eu apanhei tanto, porque eu não li a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a levantar. E orando, e me santificando, né? Que é o que eu falo para vocês. Leia e tenha no coração, né? É uma arma para nos defender. Por exemplo, se a gente tem inimigo, o Senhor fala para orar em favor de inimigo. E não falar mal, sabe? Então, todas essas pequenas coisinhas, sabe, que está escrito em Mateus, Marcos, onde eu vou ler a Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e vai indo. Começa ali. Leia ali. Né? E fica muito tempo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito tempo. Que ajuda e muito. Tá bom? Depois você vai indo, caminhando, vai ser uma benção. No 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem é que está dormindo hoje? Maria. Ela dorme, ela não está acordada. A Virgem que deu a luz. Todo mundo que dormir no dia do Senhor vai acordar. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, que é o inferno. Então, a gente está nesses dias, tá? Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os que a muitos ensina a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Quando o Senhor fala muitos correrão de uma parte para outra, é que as pessoas estão procurando Deus. Aonde está Deus? E aí tem muita religião, muita mentira na terra. É buraco que não acaba mais. Quando você olha assim, é uma parede cheia de buraco, você fala, qual buraco é o Senhor? Está lotado de buraco. Qual é o Senhor? O Senhor vem falando, vai ter tanta religião falando que é minha, mas não é. E o povo vai estar tudo perdido. A verdade é essa. É o Senhor Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. E a ciência se multiplicará. Essa ciência é a ciência mesmo. É a ciência verdadeira. Né? O Senhor fala que... E é verdade, né? Ó, dá uma olhada na ciência para você ver como que ela é linda. Gente, outro dia eu fui ver, eles falam em tela de computador com areia. Aí eu fiquei olhando assim, como é que essa tela foi feita? Sabe assim, sabe, eles aprontam cada uma. É a coisa mais linda do mundo, né? O que eles fazem, né? São incríveis mesmo, né? E o Senhor tem dado, que Deus é muito maravilhoso. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois. Um da banda da beira do rio e outro da outra banda da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Então ele faz uma pergunta, né? Quando tudo isso vai acabar? Mas aí tá falando o tempo das maravilhas. Que maravilhas é essa, né? Ah, gente, fala sério, né? Tudo que tá acontecendo hoje estava escrito há milhares de anos atrás. Nada saiu da sua fileira, como diz o Senhor. Cada um corre a sua fileira e nenhum se desviará. Tudo está escrito e não vai sair. Vai acontecer exatamente o que está escrito na palavra de Deus. É maravilha, né? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, este homem vestido de linho, que eu já tinha falado, ó, esse homem vestido de linho é o Senhor Jesus, né? Se refere a ele.
Então teria um tempo que ia acontecer as profecias de Deus. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, como funciona isso, destruir o poder do povo santo? Porque foi assim. O Senhor veio e falou assim: 70 semanas eu dou para vocês se santificarem. 7 semanas para me ungir lá em Israel. Colocar as minhas 2 testemunhas lá. Não colocaram. Veio tempos angustiosos e a gente está chegando no final das 70 semanas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Pedro fala assim: quando vier o homem da iniquidade, o mundo vai acabar. Deus sabia que se ele deixasse Satanás pegar um homem para ele, como seu braço direito, jamais essas testemunhas iriam parar em Israel. Satanás não ia deixar, ele não consegue. É uma tentação. Sabe quando uma pessoa tem uma tentação que ela precisa de Jesus para ser liberta? Satanás tem uma tentação, ele não deixa. Agora, por exemplo, o Magog e o príncipe do concerto com ele, que ele andou enganando Israel, que Israel está esperando a família Kirchner lá, que é o genro do Trump, eles estão quietinhos, porque o mundo vai acabar. Mas se de repente começa aí o mundo falar, não, gente, vamos fazer alguma coisa para o mundo não acabar. Os dois se levantam para dominar Israel. Por vezes isso aconteceu. Por vezes. Quando as pessoas começam a querer, os dois se levantam. Eles não conseguem. Não. Se tiver que continuar, nós é que vamos governar. Não pode não ser a gente. Entende? Agora eles estão quietinhos. Mas vai falar que vai continuar o mundo. Então o Senhor já veio falando lá no Novo Testamento. Quando o homem da iniquidade surgir, esquece. É fim do mundo. Esquece. Acabou. E aqui está falando. Quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, não pense que esse povo santo tinha que estar em Israel, porque não tinha que estar. Na verdade, o Senhor fala, eu quero. Mas fica olhando aí. Quantas vezes as nações quis colocar? Depois quis, queridos. Quando eles começaram a ver que a palavra era verdadeira, porque é muitos anos aqui, eles começaram a querer colocar. Né? Mas já tinha passado as 7 semanas e tudo mais. Tinha acontecido muita coisa, né? Os dois se levantam. Não. Eles têm uma loucura. E com mentira, sabendo que é engano. Não tem como. O Senhor fala, não tem como. Surgiu o homem da iniquidade? Não tem como. Tá? Versículo 8. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do mundo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Eu quero voltar ali em Daniel, no 7:25, que diz assim, ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempo e metade de um tempo. Daniel 8:14. Eu errei. É 8:14 que diz assim, ó. E ele me disse, até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Um pouquinho antes, o anjo perguntou 2 vezes, né? Depois eu vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário
e o exército a fim de serem pisados. Isso aqui é muito importante, viu, queridos? É muito importante que a gente está estudando aqui agora. E ele disse-me, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Ou seja, 2.300 tardes e manhã, tudo isso, e o santuário será purificado. Quando a gente chega aqui, e desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Ou seja, teve o sacrifício, que é os 3 anos e meio primeiros, a qual termina quando morre os 3 pastores. Aí vem 4 com poder, um é Gog e outro é Magog. Aí começa um novo momento. A segunda parte, os outros 3 anos e meio, certo? Certo. E aí o Senhor está chamando esse tempo, ó, desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado, veio esse povo que coloca a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. E aí é o período desse povo agora. Que eles falam assim, tem 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, tempo da paz. Paz eu já mostrei para vocês, né? Amados, paz não tem nenhuma, nunca teve nem haverá. Tá? Não tem, não haverá paz. É só o tempo em que a gente se levanta para orar e repreender, porque no começo a gente é abatido, não sabe de onde veio e fica ali caidinho. Mas depois o Senhor fala, levanta, a gente se levanta. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Isso é muito importante. Por quê? Dá vontade de chorar. Mas é isso mesmo. Quanta gente que poderia estar no nosso meio hoje e morar no céu e não vai. Gente boa, sabe? Mas deu uma vaciladinha e já era. Eu não quero ficar falando, sabe? Eu tô pensando qual das pessoas eu vou falar uma aqui. Tô pensando, mas eu não vou falar. Deixa do jeito que tá. Queridos, o Senhor falou 2.300 tardes e manhãs, lá em Daniel 8,14, e o santuário será purificado. Não haverá tempo de paz. E quando é que esse santuário vai ser purificado? Apocalipse 11 fala que as 2 testemunhas vêm, e que no 7 fala assim, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, as vencerá e as matará. Aí o que acontece? Eles fazem uma macumba, as pessoas passam a me odiar, não conseguem ouvir a palavra de Deus. Cortou a palavra de Deus, matou as 2 testemunhas, que não é morte verdadeira, mas é uma morte só do ministério. De todas as formas, não vai de coisa nenhuma 7 semanas para lá, ninguém vai ouvir essas palavras, é isso, tá? E aí mata as testemunhas. E aí no 11 fala assim, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Quando que a igreja vai ser, o santuário vai ser purificado? Quando Deus intervém para que eu possa ensinar a palavra de Deus para vocês e vocês entenderem que chegou a hora, e é a hora. E todo mundo poder ter a liberdade. Quando todo mundo tem a liberdade dada por Deus, porque eles podem ser que tá fazendo macumba aí, mas não tá pegando, porque se Deus falou que o povo vai ouvir, quem quiser vai ouvir, então você vai ouvir. Porque era pra você não ouvir. Porque no primeiro tempo eu tava ensinando, eles fizeram macumba, o povo não aguentava não. Então se você tá ouvindo é porque Deus tirou a macumba. Então agora é a hora da purificação do templo. A sua purificação. De você aceitar Jesus. De você se reconciliar com Ele. Não fique esperando um tempo vir, não. Porque não vai vir. O tempo é hoje. O Senhor está falando, quando as minhas 2 testemunhas se puser de pé de novo, porque para Israel eles não vão, não. Mas pregar o evangelho eles pregam. Quando esses 2, né? Porque o menino, ele é jovem, né? Então é eu que prego, né? Era para ele pregar. Eu nem vou falar dele aqui, né? Mas, enfim. Ficou só eu. Tá escrito na Bíblia, né? Eles se levantaram também contra ele e tudo mais, né?
Então, hoje é o tempo da santificação do templo. Até 2.300 tardes. E o santuário será purificado. As testemunhas estão pregando. E agora as pessoas têm condições de ouvir sem macumba. E o temor vem sobre eles. Por quê? Porque agora já vem o arrebatamento da igreja. E diz assim no 11: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe cá, que é o arrebatamento da igreja. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, que é simbólico, né? É a numeração aqui. E os demais ficaram muitos aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro cedo virá, que o Senhor vai apagar o sol e a lua, e vai acontecer um monte de coisa, a terra vai sair do lugar, enfim. Amém, queridos? Isso é muito importante, você saber que nós estamos no tempo da purificação, porque a gente está vendo que os reinos estão aí, a gente está vendo que Israel está nesse furdunço aí, e que isso nunca acaba e nunca para, e tem gente que está esperando que pare. Por isso que nós temos que ler a palavra, porque ao ler, a gente vai ver que nunca vai parar. Até o fim. 70 semanas, e quando vier o assolador, vai até o fim. E tem gente que está esperando que a guerra vai parar. Não vai. Por isso que nós temos que ler. É importante ler a palavra. Então é importante que hoje você se consagre ao Senhor, que você aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Que você passe a ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e os demais. Mas fica nesses 3 primeiro. Ore ao Senhor Jesus. Ore a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Peça para Ele te ajudar. Purifica o templo, purifica teu coração, purifica a tua vida, se apruma hoje. Porque o Senhor já falou pra gente, lê o livro de Daniel, quando a gente lê essa guerra não vai parar não. Eles vão ficar lá. Eu tiro minha igreja e eles estão assim, ó. Entende? Não é isso? E quando vier o assolador não para mais. Agora é o tempo. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte. No fim dos dias, o Senhor chama a atenção de Daniel. O Senhor fala assim para Daniel: ei, Daniel, você que não anda na linha não. Ó, você vê um profeta, um homem grande, santo, que orava e Deus falava vigia para ele. E nós, do mesmo modo. Tânia, você anda na linha, viu? E todo mundo anda na linha. Todo mundo. Amém, queridos? Mais um versículo e a gente termina. Eu queria ir lá para Abacuque com vocês. Acho que eu vou. Rapidinho. Ó. Esse aqui também é importante. Tá lá em Isaías 7 que diz assim, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ele já tá dando sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Já aconteceu. Manteiga e mel comerá, até que esse menino que nasceu da virgem, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. A minha palavra vai ser dada através das minhas testemunhas e dos outros pastores também. Por isso que eu quero ir lá em Abacuque com vocês. E a gente não sabe, mas a palavra está aí. E quando essa palavra for dada, o livro de Daniel a gente já leu, tá para todo mundo aí, revelado, né? E Jesus também. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Por que rejeitar o mal e escolher o bem? Porque a gente está debaixo da mão desses reis. Então a gente pode dizer assim que o Senhor Jesus está permitindo ele sobre nossas vidas. E está. E está. Mas ele vai rejeitar eles e vai escolher a gente. Amém? Esse é o dia do Senhor. E você precisa entender que hoje é o dia da purificação do templo.
Lá em Abacuque, que eu falei para vocês, no 2, fala sobre eles. Alguns deles, não todos. Então, você pode começar no Abacuque 2, do versículo 1, e você pode ir até o 20. Talvez você consiga até identificar quem é um, quem é outro, quem é outro. Com todos esses estudos que a gente já fez, tá? Eu não vou ler, eu vou ler um versículo. Porque que daí o Senhor vai falando, no tempo desses reis, no fim do mundo, essas pessoas aqui, o Senhor vai falando as más, a maldade deles, como eles são maus. O que vai acontecer? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí a palavra de Deus vai para todo mundo de uma forma tão grande que as pessoas que não tinham contato com Jesus, que é nosso Pai, Pai de todo mundo, que aceita Ele como único e suficiente Salvador, vai falar, meu Deus, tudo isso escrito na palavra é inacreditável. A misericórdia dele para salvar a humanidade? E aí vai encher a terra, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, porque todas essas coisas não é a Tânia quem faz, mas já estava escrito por Deus. É Satanás. É como eu falei para você, Satanás, ele tem uma tentação. Ele não gosta do povo de Deus. Se ele faz mal, ele jamais deixaria eu ir para Israel. Tanto que você não viu a testemunha homem. No livro de Daniel, você só viu a mulher. E aqui você só me vê, você não viu o jovem. Ninguém nunca viu o jovem, né? Porque ele anda por aí. Mas assim, trabalhando, só tem a testemunha mulher. E o Senhor Jesus falou, vai lá e você só vai encontrar a testemunha mulher. No livro de Daniel. Mas não vai ter a testemunha homem. Eles não vão deixar. Eles não vão deixar. O Senhor já sabia. Mas nosso coração tinha que ser que sim, que nós queríamos, né? Porque a gente é do Senhor, a gente quer o que é certo. Quem não quer o que é certo é o do diabo, tá bom? Então, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E tudo isso que está acontecendo e que ainda há de acontecer, já está escrito para nós. E eu faço mais uma vez esse apelo para vocês aceitar o Senhor Jesus. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas abra ele e aceite ele como único e suficiente Salvador da tua vida. E shalom, e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. E o livro de Daniel, terminou.